Queria pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia de vocês em 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Amém? Segunda Samuel, capítulo 6, versículo 1. Mais uma vez, Davi reuniu todos os homens escolhidos de Israel, 30.000. E Davi se levantou e foi com todo o povo que estava com ele a Balaim de Judá, para trazer de lá a arca de Deus, cujo nome é chamado pelo nome do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E eles colocaram a arca de Deus sobre o carro novo e retiraram da casa de Abinadab, que ficava a Gibeá, e Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. E eles retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, acompanhando a arca de Deus. E Aiô seguiu adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel brincavam diante do Senhor com toda a sorte de instrumentos feitos de madeira de cipestres, também com harpas e saltérios, e com adufes, e com cornetas e símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a sua mão até a arca de Deus e segurou, porque os bois sacudiam. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa do seu erro, e ali ele morreu junto à arca de Deus. Davi ficou aborrecido porque o Senhor havia feito uma brecha sobre Uzá, e ele chamou o nome do lugar de Pérez Uzá até este dia. E Davi teve medo do Senhor naquele dia e disse: como a arca do Senhor virá até mim? Assim, Davi não quis remover a arca do Senhor até ele, para dentro da cidade de Davi. No entanto, Davi carregou-a ao lado para dentro da casa de Obed-edom, o geteu. E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. E contaram ao rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que pertence a ele, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom até a cidade de Davi com júbilo. E assim sucedeu que quando eles que carregavam a arca do Senhor haviam avançando 6 passos, e sacrificou bois e novilhos cevados. Amém. Pai querido, nós queremos te dar graças, Jesus. Muito obrigado, Pai, pela essa noite. Obrigado, Senhor, porque a tua santa palavra foi aberta. Fala conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, e que o teu rio de vida possa fluir entre nós, que possamos ser tocados pelo teu Espírito, que toda palavra lançada, ela venha do teu coração, Jesus, e que possa germinar nos corações férteis, que nenhuma palavra seja lançada à beira do caminho. Da mesma forma eu te peço, Pai, em nome de Jesus, repreende todo ladrão da boa semente, em nome de Jesus, e que o teu Espírito possa se estabelecer nesse lugar, em nome de Jesus. Estamos dando continuidade no tema Me Alinhando com a Vontade de Deus.
E o Senhor me levou a falar sobre Obed-Edom. E a história vai dizer que, após a vitória dos filisteus sobre Israel, a arca, ela foi levada para a terra dos filisteus. Isso aconteceu na época do profeta Samuel, e onde a arca ali permaneceu na terra dos filisteus por 7 meses. E durante esses 7 meses, os filisteus começaram a ser cometidos por feridas, por doenças, melhor assim dizendo. E empurrava a arca daqui para um lado, para o outro, e todos iam sendo acometidos por essas enfermidades. Até que chegou um ponto em que eles não aguentaram ficar sofrendo por essas enfermidades e resolveram devolver a arca de Deus para os israelitas. Então a arca, ela foi devolvida, e nesse momento a arca, ela fica por 20 anos na casa de Abinadab, até que então o rei Davi decide pegar a arca de volta e levar para o centro da cidade de Jerusalém, a cidade de Davi. E durante esse percurso, os bois, eles tropeçam. E nesse movimento, a arca tende para um lado, e Uzá, numa ação involuntária, ele tenta segurar a arca. E nesse momento, Uzá, ele é fulminado, ele morre instantaneamente, porque ele não poderia tocar na arca de Deus. Nesse momento, Davi, ele é acometido por uma tristeza profunda, porque a intenção dele não era que isso acontecesse uma morte, mas ele queria e estava alegre porque a arca estava voltando para sua terra natal. Então Davi, ele fica muito triste, porque Uzá, ele acaba falecendo numa atitude involuntária. Então Davi, nesse momento, ele é acometido por um temor, e ele pensa: como eu levarei essa arca de volta? Como eu trarei essa arca? Então, nesse momento de temor, Davi, ele pensa algo: vou deixar essa arca na casa de Obed-Edom. Ele vê uma casa e leva essa arca para a casa de Obed-Edom. E ali a arca, ela fica por 3 meses. 3 meses, e certo momento chega a mensagem para Davi, dizendo que a arca, Deus tinha abençoado Obed-Edom e tudo o que ele tinha. E a pergunta é: quem é Obed-Edom? Quem é Obed-Edom? Obed-Edom significa... O vento está atrapalhando aqui, gente. Obed-Edom significa servo. O servo de Esaú, servo vermelho. O servo adorador. Eu anotei aqui algumas coisas que falam sobre Obed-Edom. Em hebraico, Edom é o termo que se refere a uma região e um povo mencionado no Antigo Testamento da Bíblia. Edom é associado a Esaú, irmão de Jacó, e considerado um dos descendentes, Ele é considerado um dos descendentes de Esaú. A palavra Edom significa vermelho, e é uma referência ao fato de que Esaú nasceu de cabelos vermelhos. Então a arca fica na casa de Obed-Edom por 3 meses.
depois que acontece algo que Davi não esperava. Por que acontece algo que Davi não esperava? Nesse momento em que Uzá ele toca na arca, ele é fulminado, Davi ele pensou: eu fiz algo errado. E Davi ele foi acometido por um temor de Deus. Então Davi, acredito eu, a Bíblia não deixa muito claro, que Davi ele leva a arca até a casa de Obed-edom por temor ao que Deus poderia fazer. Um temor do que Deus poderia fazer se ele levasse a arca do jeito que ele estava levando, tendo em vista que por Deus, por determinação de Deus, a arca ela não poderia ser carregada em carros de bois. Só que Davi ele não consultou os profetas e ele tomou essa atitude de uma ação, como é que eu vou dizer? Sem pensar. Então, quando ele recebe a notícia de que Obed-edom estava sendo abençoado, estava prosperando, porque a arca estava na casa de Obed-edom, ele, a ira de Deus se foi. Vamos buscar a arca. E Davi, mais uma vez, ele vai lá buscar a arca. E que Deus falou comigo o seguinte, que nesse momento em que Davi ele deixa essa arca na casa de Obed-edom, e era um cenário de morte, era um cenário onde Deus tinha fulminado Uzá. Deus fala que ainda que o cenário seja de morte, ainda que o cenário seja contrário a tudo aquilo que ainda que seja tudo contrário, né? Ainda que o cenário seja de morte, Deus ele pode mudar todo o quadro. Porque quem determina quem vive ou quem morre é Deus. Quem determina tudo é Ele. Então, mesmo que alguém diga que não tem mais jeito, Deus ele determina o que Ele quer. Ele pode mudar todo esse cenário. Dentro disso tudo em que nós lemos aqui, eu separei duas coisas que me chamam a atenção nesse texto. A imprudência, e um tópico que eu separei é que a imprudência causa dores e morte. Davi amava a Deus. Em um ato impensado, como eu já falei, sem consultar os profetas, ele decide levar a arca de Kiriat Jearim para Jerusalém. Kiriat Jearim era a cidade onde morava Abinadab. Davi foi imprudente com a arca de Deus e consigo ele levou 30 mil homens para fazer essa tarefa. Muitos dizem que provavelmente Uzá ele estava em pecado, mas não é possível afirmar que Uzá ele estava em pecado. A verdade é que Uzá ele não podia tocar na arca. A verdade é que a arca ela não podia ser carregada por carros de bois. Alguns utensílios de Deus, alguns utensílios sagrados, eles até poderiam ser carregados por carro de bois, mas não a arca. Com propriedade, segundo as Escrituras, nós podemos afirmar que a arca ela podia ser carregada somente pelos coatitas, os levitas, né, descendentes da tribo de Levi, e ela só podia ser carregada pelos ombros. Então é por isso que tem
aquelas varas que passam pelas argolas. Em Números 4:15, vai dizer que, acabando Arão e seus filhos de cobrir o santuário e todos os vasos do santuário, quando o acampamento se houve de mudar, virão depois disso os filhos de Coate para conduzir, mas não tocarão na coisa santa, que morrerão. Estas serão as cargas dos filhos de Coate no tabernáculo do testemunho. Em 1 Samuel 6:19, diz que, no entanto, 70.000 homens de Bet-Semen, sendo que 50 deles eram daqueles que andam aos milhares, filhos de Jeconitas, cometeram pecado de olhar para dentro da arca de Yahvé. E por esse motivo o Senhor os matou, e o povo muito se lamentou, chorou e ficou de luto, por causa dessa grande matança que Deus fez cair sobre sua gente. Então, mediante isso que nós lemos agora, sobre capítulo 6, versículo 19, que Deus matou 50.000 homens, eu acredito que Uzá, ele teve uma atitude heróica. Esse ato dele, instantâneo, de tocar na arca, ele sabia que poderia morrer, mas ele coloca a mão sobre a arca para evitar que a arca caia. Então não é possível afirmar que Uzá estava em pecado. Isso já tinha acontecido em 1 Samuel. Deus matou 50.000 homens, porque eles olharam o que tinha dentro da arca. Então, nesse momento que o carro de boi ele tende para o lado, Uzá ele segura, evitando que a arca caísse no chão, evitando uma morte de 30.000 homens. Trazendo para os dias de hoje, esse tópico em que as imprudências causam morte, podemos refletir que, na atualidade, as pessoas elas são envolvidas por muitas distrações, pelos seus pecados, pelas escamas que cobrem os seus olhos e impedem de enxergar o erro que estão cometendo. Mas a longanimidade do Senhor, ela permite que você continue fazendo, mas Ele te dá essa oportunidade para que você se conserte. Essa é a longanimidade do Senhor. Só que as pessoas elas vão sendo envolvidas pela situação de pecado, vão sendo envolvidas pelas distrações e não percebem o erro que estão cometendo. Devemos perceber sempre e analisar diante das Escrituras, porque as Escrituras são o nosso manual da vida. Aqui nos ensina a viver de forma correta perante Deus, perante a sociedade, perante os homens, perante os nossos irmãos. Então, a Bíblia também vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Então, quando a gente não examina as Escrituras, somos envolvidos pela situação de pecado, somos envolvidos pelas distrações, acabamos cometendo os erros, e erros graves, erros que nos causam mortes espirituais, erro que muitas das vezes pode nos trazer morte física, e pode nos tirar do descanso na eternidade com Cristo. O segundo tópico fala sobre o amor de Obed-Edom pela arca. Quando a mensagem chega para Davi, a mensagem é que o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua casa e tudo que ele tem.
pelo amor que ele tinha pela arca. Um amor que foi construído. Porque se Obed-edom, segundo o que nós lemos, o servo vermelho, adorador vermelho, edomita, descendente de Esaú, totalmente fora de Israel, ele tem um encontro com Deus, ele aceita que a arca fique na casa dele, e ele tem um encontro, e nesse encontro, ele acaba se apaixonando por Deus, ele acaba zelando pela presença de Deus, ele acaba zelando pela arca. Deus muda totalmente o cenário da vida dele. Deus faz como fez com Saulo, que era um perseguidor da igreja, e num instante ele tem uma vida transformada. Esaú, ele vivia às margens, né, da cidade, sem eira nem beira, vamos assim dizer, num lugar infértil, e o Senhor transforma a vida de Obed-edom. Obed-edom, ele tem a vida transformada porque ele aceitou que Deus mudasse o interior dele, ele aceitou que Deus entrasse na vida dele, e por esse motivo Obed-edom, ele começa a zelar pela arca. Obed-edom, acredito eu, que ele coloca a arca em um lugar de destaque, porque ele percebeu a mudança em que a presença de Deus fez na casa dele. É impossível a presença de Deus chegar no lugar e esse lugar continuar o mesmo. Não tem como. Aonde a presença chega, ela muda o cenário, ela muda o ambiente, ela traz prosperidade, ela muda o ciclo da vida da pessoa. E assim aconteceu com Obed-edom. Então Obed-edom, ele começa a ser abençoado. Obed-edom começa a prosperar. E essa mensagem chega para o rei Davi, que o Senhor estava abençoando Obed-edom e tudo que ele tinha. Então o rei Davi, novamente, ele vai buscar a arca. E dessa vez, quando ele decide buscar a arca, ele faz da forma correta, ele consulta os profetas, ele consulta a quem de direito, e pega todas as diretrizes que ele deveria ter feito para que a arca viesse em segurança para Israel. E nesse momento em que ele chega na casa de Obed-edom, que teve um encontro com Deus, que teve um encontro com Cristo e teve a sua vida mudada, ele não consegue ficar longe da arca, e ele pede ao rei Davi que vá junto, porque quem conhece a Cristo, quem tem esse encontro com a presença de Deus, não abandona. Quem tem a vida transformada, é difícil largar e viver tudo o que vivia, tropeçar nas mesmas pedras. Esse é o Deus que nós servimos, que muda o nosso interior, que transforma as nossas vidas e as nossas casas. Então Obed-edom, ele vai com o rei Davi e começa a servir a Deus, começa a servir a Davi no tabernáculo. E o Senhor continua abençoando Obed-edom. O que nós queremos e o que nós devemos entender é que é impossível viver sem Deus. É impossível viver sem a presença depois que nós conhecemos Cristo de verdade. E Obed-edom, com ele não foi diferente. Então Obed-edom começa a servir ao rei Davi. Vale lembrar que Obed-edom, ele estava totalmente fora
daquilo que o povo achava que era correto. Ele era um servo adorador de Esaú. Ele, segundo a sua nação vizinha, que era Israel, eles eram inimigos, porque entre eles havia essa guerra de filisteus com os israelitas. Então, Deus, ele muda todo esse cenário. Então, não existe nada que Deus não possa mudar. Não existe nada que o homem diz que não tem jeito, que não serve para Deus. Todo mundo serve. Ainda que sejamos desenganados ou tenhamos um jugo, Deus, ele muda todo esse cenário. Deus, ele tudo pode. A partir do momento em que nós aceitamos que a presença de Deus, ela entra em nossos corações. Eu vou ficar por aqui, mas o que eu queria trazer para a igreja é que, ainda que tenhamos algum julgamento aí fora, com Deus não existe esse julgamento. Existe um lugar separado à mesa para você. Existe um lugar à mesa. Você é considerado um filho com Deus. Você não é considerado um cavalo, um servo, um escravo. Com Deus você é filho e tem direito a todas as heranças que Deus tem para as nossas vidas. O que nós precisamos somente é ser obediente, se colocar como servo e servir a Deus e a Cristo de verdade. Não andar na mentira. Mas isso Deus, Ele transforma no tempo certo em nossos corações. Mas Ele só quer um coração livre, um coração que Ele possa mover, um coração obediente. Eu queria orar com os irmãos. E a minha oração é para aqueles que teve um julgamento aí fora. Uma oração para aqueles que em algum momento cometeu uma falha. A oração para aquele que em algum momento foi imprudente, não guardou aquilo que Deus determinou, falhou com o que Deus nos disse nas suas escrituras. Mas também quero orar por aqueles que querem mais da presença, querem continuar sendo obedientes, querem ser servos abençoados e receber o favor de Cristo. Queria pedir à igreja que ficasse de pé. Aleluia. Queria pedir aos irmãos que aquele que quer receber uma oração, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Lembrando que Deus, Ele só quer que você se coloque à disposição, que você se coloque na posição de receber a presença de Deus dentro de você, para que Ele possa mover, para que Ele possa transformar a sua vida, te colocar dentro do propósito, aonde existia um jugo que você não presta,
que você não vai conseguir, que essa vida não é para você, eu digo: Deus tudo pode. Deus tudo pode. Deus tudo pode. E Ele pode mudar o cenário da tua vida. Ele pode mudar o cenário da sua família. Ele pode mudar o quadro da saúde de alguém. Não endureça o seu coração para Cristo. Se coloque como Obed-Edom, que prontamente ele recebeu a presença de Deus, porque ele entendia quem era o Deus de verdade. O nome acima de todo nome. Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele sabia quem era o Deus de Israel, e ele sabia o que Deus podia fazer na vida dele. Mais à frente vai dizer que Obed-Edom, ele foi servir como um porteiro. Obed-Edom chegou a ser tesoureiro, acumulou um tesouro. Tudo isso porque em um dia ele aceitou a presença de Deus. Eu digo, essa prosperidade pode chegar na sua vida. Eu digo que essas bênçãos podem alcançar a sua família. Mas Deus só quer um coração voluntário, que aceite receber a presença de Deus.